Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula número 13 já, tá? Hoje é terça-feira, dia 2 de junho. Nós vamos continuar com o nosso livro de gramática. E eu preciso que vocês abram o livro lá na página 64. Nós vamos fazer os exercícios de entendimento desse texto aqui pequenininho, tá? Olha que beleza, meia dúzia de linhas só. Nós vamos fazer exercício de entendimento, tem algumas coisinhas de gramática também sobre verbos, tá? Lembrando que todos esses exercícios que nós fazemos aqui junto, vocês têm que fazer no caderno também, tá? E depois, quando nós voltarmos, cada professor vai passar visto no caderno, transformar esses vistos em uma nota de participação, de presença, né? Então, essas tarefas que vocês estão fazendo junto com cada professor também contam como presença, tá bom? Então, vamos lá. A estação do verão. Este é um capítulo curto porque o verão passou muito depressa, com o seu sol ardente e suas noites plenas de estrelas. É sempre rápido o tempo da felicidade. O tempo é um ser difícil. Quando queremos que ele se prolongue, seja demorado e lento, ele foge às pressas. Nem se sente o correr das horas. Quando queremos que ele voe mais depressa que o pensamento, porque sofremos, porque vivemos um tempo mau, ele escoa moroso. Longo é o desfilar das horas. Aí tem só uma palavrinha em destaque, moroso, né, que quer dizer vagaroso, lento. E esse texto é de Jorge Amado, foi retirado do livro Gato Malhado e Andorinha Sinhá, publicado no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, pela editora Record, em 1984, e esse texto está na página 36. É um trechinho pequenininho, mas que dá para causar uma boa reflexão, né? Que levanta aí algumas questões. Ele fala sobre a questão do tempo, né? Se o tempo passa depressa ou se o tempo passa devagar. E ele diz que este é um capítulo curto porque o verão passou muito depressa. Por quê? Porque provavelmente o verão, aquele verão para ele, foi uma estação muito boa, que ele aproveitou bastante o sol, ele se divertiu, ele saiu, coisa que nós fazíamos antigamente, né? Sair de casa, andar de bicicleta, andar sem destino, assim, sem obrigação disso ou daquilo. Hoje, com essa situação de pandemia, nossas saídas de casa estão muito mais restritas, né? Não pode sair, então paciência. Então, mas naquele verão, naquela época, não tinha problema nenhum. Então, o que aconteceu? O verão passou muito depressa. O que tinha naquele verão? Um sol ardente e as noites plenas de estrelas. É sempre rápido o tempo da felicidade. Quer dizer, ele foi feliz naquele verão e por isso o tempo passou depressa. O tempo é um ser difícil. Quando queremos que ele se prolongue, quando a gente quer que ele seja demorado e lento, ele vai depressa. E tanto é que ele usa o verbo foge, né? Fugir é um verbo aí que identifica rapidez, ele vai depressa. Nem se sente o correr das horas. Agora, quando queremos que ele voe mais depressa que o pensamento, porque nós estamos sofrendo, porque vivemos um tempo mau, ele escoa amoroso. Talvez esse tempo que nós estamos vivendo agora, né, um tempo assim, de tristeza, não pode sair, tem uma doença aí nos ameaçando. Então, esse tempo triste que nós estamos vivendo, para algumas pessoas, é um tempo moroso, é um tempo que demora para passar, né? Cabe bem aqui nessa descrição dele, né? Nós queremos que ele voe mais depressa, mas ele vai devagar, devagar, devagar e fala assim, longo é o desfilar das horas, né? É como se as horas estivessem desfilando e quando o tempo é de tristeza, ele vai moroso, devagar. Quando o tempo é de felicidade, de alegria, o tempo vai rapidinho, tá? Então, em apenas meia dúzia de linhas, o poeta, né, ele é mais escritor do que poeta, né? O escritor Jorge Amado, ele coloca aí bem a definição de tempo, certinho? Então vamos lá. Página 64, exercício 1. Esse texto faz uma exposição sobre a estação do verão, a passagem do tempo ou as noites estreladas. Sobre a passagem do tempo, né? A letrinha B, o assunto principal aí, apesar dele citar a estação do verão e apesar dele falar das noites estreladas, o assunto principal aí é a passagem do tempo, tá? 2. Segundo o texto, como podemos descrever o verão? Então lá na segunda linha tem a descrição do texto, do verão, com seu sol ardente e suas noites plenas de estrelas. Então o verão
tem sol ardente e noites cheias de estrelas. Delícia, né? O verão é muito bom, certinho? 3. Qual característica do tempo o transforma em um ser difícil? Ali no texto ele fala que o tempo ele é difícil porque ele vai contra as nossas expectativas. Quando a gente quer que ele passe rapidinho, ele vai devagar. E quando a gente quer que ele passe devagar, ele vai depressa. Então ele é teimoso, né? O tempo não segue, não obedece às nossas expectativas. Então, quando a gente quer que seja de um jeito, ele é de outro. Certinho? Dê um exemplo que ilustre o texto. Quando queremos que ele se prolongue, seja demorado e lento, ele foge às pressas. Nem se sente o correr das horas. Pode ser uma experiência pessoal. Então, uma experiência aí de felicidade, de alegria. Essa resposta aqui é pessoal, tá? Então, eu vou escrever aqui resposta pessoal e você vai escrever assim, ó. Isso aqui você não vai escrever a resposta pessoal. Você vai assim, ó. Um exemplo que ilustra, quando queremos que ele se prolongue, que ele seja demorado e lento, ele foge às pressas. Um exemplo é quando estamos felizes tá? Aí você pode completar do jeito que você quiser aí. Qual é uma situação em que você está feliz? Quando que você se sentiu tão feliz que você queria falar assim, o tempo podia parar agora, né? Vamos curtir esse momento o resto da vida, tá? Pense aí e aí você completa livremente no seu caderno. 5. O autor selecionou cuidadosamente as palavras para construir esse texto. Releia o trecho. Este é um capítulo curto, porque o verão passou muito depressa. Com o seu sol ardente, suas noites plenas, é sempre rápido o tempo da felicidade. O tempo é um ser difícil. Identifique os adjetivos ou locuções adjetivas presentes no trecho e indique o tema a que ele se refere. Esse exercício é muito bom, pessoal. Esse exercício está pedindo assim, para você achar qual é o substantivo que tem no texto e qual é o adjetivo que o acompanha. Lembrando sempre que o adjetivo ele dá uma característica para o substantivo. Eles estão sempre juntos, tá? O adjetivo sempre vai dar uma característica, ele sempre vai estar ligado ao substantivo. Então volta lá no trechinho. Este é um capítulo curto. Então você tem aqui a palavra capítulo, que é um substantivo, e qual é o adjetivo que o está caracterizando? Ele está falando que este é um capítulo curto. Poderia ser curto, longo, comprido, feio, bonito, tá? Poderia ser um capítulo demorado, triste, alegre, mas ele preferiu colocar o adjetivo curto. Então, o substantivo é capítulo, o adjetivo é o curto. Porque o verão passou muito depressa, com o seu sol ardente. Então, aí você tem sol ardente. Sol é um substantivo e ardente é um adjetivo. Que jeito poderia ser o sol? O sol poderia ser branco, azul, amarelo, poderia ser quente, frio, imenso, infinito, mas ele preferiu colocar a palavra ardente, ou seja, aquele que arde, aquele que queima, tá? Então, sol ardente, o parzinho aqui, combinando. E suas noites plenas. Que jeito são as noites? As noites são plenas, as noites são cheias, né? Elas não são vazias de sentimento, vazias de nada, elas são plenas, cheias. Então, aqui eu tenho o substantivo noites e o adjetivo plenas. O adjetivo caracterizando o substantivo, certinho? É sempre rápido o tempo da felicidade. Então, você tem aqui o adjetivo rápido, tá? E quem que é rápido? O tempo. Qual tempo ele especifica aí? O tempo da felicidade. Que jeito poderia ser esse tempo?
Esse tempo poderia ser lento, infinito, pequeno, curto, grosso, alegre, triste, tá? Mas ele preferiu aí usar o adjetivo rápido. Então, mais uma vez, eu tenho aqui um casalzinho. O substantivo tempo combinando com o adjetivo rápido. E lá quase no finzinho já, o tempo é um ser difícil. Ó, vou até colocar o aqui na frente para você não confundir. Ser poderia ser um verbo. Eu sou, tu és, ele é, tá? Eu vou ser médica quando crescer, tá? Mas esse ser aqui não é verbo. Por quê? Porque antes dele tem um artigo indefinido. Então, esse artigo aqui transforma essa palavra num substantivo. Então, um ser. Que jeito que é esse ser? O tempo é um ser difícil. E nós já respondemos aqui, né? Por que ele acha que o tempo é um ser difícil? Porque ele não segue as nossas expectativas, ele vai contra aquilo que a gente quer. Quando a gente quer de um jeito, ele é de outro. Agora, sabe o que é importante aqui nesse exercício? É você observar que aqui eu tenho uma palavra no masculino e no singular. O adjetivo que acompanha também está no masculino e no singular. O mesmo acontece aqui, ó, singular, singular, e é masculino também. Noites está no plural, e noites é uma palavra feminina, eu falo as noites. Então o adjetivo que acompanha aqui também é no plural e no feminino, noites plenas. Tempo, masculino, singular, rápido, masculino, singular. Ser, masculino, singular, e difícil, masculino, singular. Gente, essa é a principal regra de concordância da nossa língua. Você pode até abrir uma chavinha aqui, ó, e colocar assim bem grande. Concordância. Essa é uma regra de concordância nominal. Ou seja, que será que é isso? Nominal. Anota isso bonitinho aí no caderno. Mostra aqui que o final está combinando, o final de cada palavra com o final de cada adjetivo. Por que concordância nominal? Porque esse nome aqui, que é um adjetivo, está concordando com esse nome que é um substantivo. Existe depois a concordância verbal, que vai ser a concordância do substantivo com um verbo, mas por enquanto nós estamos vendo aqui que esse exercício 5A destacou bem a concordância nominal, tá? O aluno que domina isso daqui já tem 80% do português dele, nota 10, tá? Que sabe falar noites plenas, plural com plural, singular com singular, masculino com masculino, feminino com feminino, certo? Então tá. Tudo isso no 5A. E no 5B? Ah, essa é fácil. Qual a importância do uso dos adjetivos neste trecho? Olha, ele está descrevendo o verão, então ele fala das características importantes para ele, tá? Então vamos lá. Ele está descrevendo o verão. Só um minutinho. Então, 5B. O autor descreve o verão e usa adjetivos para isso. Lógico, pessoal, que palavra melhor para descrever alguém ou alguma coisa do que o adjetivo? Ah, você conhece a Joaninha? A Joaninha eu conheço sim. Aquela que é baixinha, tem o cabelo assim, tal. Então você usa adjetivos. Baixinha, o cabelo é bonito. E assim vai, ela é estudiosa. Então, os adjetivos servem para descrever, para caracterizar o substantivo. Certinho? 6. Neste outro trecho, além dos adjetivos, o uso de advérbios se faz necessário. Esse exercício é muito bom também. Vocês vão entender já já com esse exercício o que é advérbio. Quando queremos que ele se prolongue, seja demorado e lento, ele foge às pressas, nem se sente correr das horas. Agora, pessoal, nós vamos ter aqui um outro quadrinho parecido com esse daqui.
Só que agora, no lugar do substantivo, nós vamos ter o verbo. E a palavra que vai caracterizar o verbo, ela se chama advérbio. Advérbio. Tá? Então, o adjetivo está para o substantivo, assim como o advérbio está para o verbo. Esse daqui é um casal. Esse casal estão felizes, tá? O substantivo com o adjetivo. E esse daqui é outro casal. Esse casal aqui é constituído pelo verbo e pelo advérbio. O que vai ser o advérbio? A palavra que modifica o verbo. O que é o adjetivo? O adjetivo é a palavra que caracteriza o substantivo. Nós podemos falar também que o advérbio caracteriza o verbo. Quer ver? Na letrinha A, identifique a expressão adverbial e indique o termo que ele modifica. Então, o que você tem aqui, ó? Você tem o verbo fugir, ele está escrito aí, foge. E que jeito que ele foge? Às pressas. Acho que é a única que tem, né? Identifique a expressão adverbial e indique o termo que ele modifica. Isso. Certinho, é só esse daqui, eu aumentei o espaço para nem precisar. Então, ó, o importante é que você perceba. Fugir é um verbo. Eu copiei do jeito que ele estava lá. Ele foge às pressas. O advérbio identifica a maneira como ele fugiu, o modo como ele fugiu. Que jeito que ele fugiu? Às pressas. Ele poderia ter fugido de outro jeito? Poderia. Ele poderia ter fugido lentamente, calmamente, tranquilamente, discretamente, ruidosamente. Olha, observe que todas as palavras que eu estou falando aí como exemplo, elas estão terminando em quê? Em mente. Então, por aí você já percebeu. Muitos advérbios são terminados em mente. Esse daqui não. Esse daqui é às pressas, mas poderia ser também. Poderia ser apressadamente. É que o autor resolveu escrever às pressas. Então, ó, o verbo é uma classe gramatical, o advérbio é uma classe gramatical. Eles estão sempre juntos. Por quê? Porque o advérbio modifica o verbo. O substantivo é uma classe gramatical. O adjetivo também é uma classe gramatical. E eles estão sempre juntos. Por quê? Porque o adjetivo modifica o substantivo. Tá? Então, essa daqui é a letrinha A. 6A. Na letrinha B, identifique os adjetivos. Quando queremos que ele se prolongue, que ele seja demorado e lento, então aí, ó. Ele foge às pressas, nem se sente correr das horas. Os dois adjetivos que nós temos aqui, eles são demorado e lento. Agora, quem que é demorado? Esses são adjetivos, tá? Vamos identificar agora qual é o substantivo. Quem que é demorado e lento? Ele. Ele quem? O tempo. Certinho? C. Que circunstância a expressão adverbial apresenta? O que quer dizer essa expressão aqui às pressas? A maneira, o modo que aconteceu, a ação. Então, quando eu falo assim, foge às pressas, essas pressas está querendo dizer o quê? O modo, a maneira como aconteceu a ação de fugir. Tá? Poderia ser de outro jeito? Poderia. O tempo foge lentamente, discretamente. Desculpa. Ela contribui para a descrição que está sendo. Ela contribui para a descrição que está sendo feita? Justifique. Sim, contribui. O texto está mostrando como que é o ritmo dele, que ele pode variar ou não. A expressão identifica como o tempo passa. Então veja, um texto pequenininho desse aí, de 5 linhas, dá para você aprender muita coisa
sobre adjetivos, substantivos, advérbios e etc. Tá? Então, o importante é que você entenda o quê? Que o advérbio está para o verbo, ele modifica o verbo, ele mostra as características do verbo. Exercício 7, vamos lá. Agora releia esse trecho e observe o uso da palavra destacar. Quando queremos que ele voe mais depressa que o pensamento, porque sofremos, porque vivemos um tempo mau, ele escoa moroso, longo é o desfilar das horas. Aí tem a palavra destacada, moroso. Aí você tem a letrinha 7A. A palavra destacada se refere a que termo da oração? Quem que é moroso? Ele é moroso. Ele quem? O tempo. O autor não quis escrever o tempo de novo, então ele usou um pronome ele para substituir o substantivo tempo, tá? E o que ele fez? Ele colocou aqui, ó, trocou o substantivo por um pronome. Perfeito, tá? Como é a classe gramatical da palavra moroso? Adjetivo. Como que eu sei que é um adjetivo? Porque ele está caracterizando o substantivo tempo. Ou o pronome ele, tanto faz. Se na oração ele escoa moroso, o predicado é verbal, nominal ou verbo nominal? Esse predicado é verbo nominal. Por quê? Porque ele tem, olha lá, ele escoa moroso. Ele tem um verbo que não é de ligação, mas ele tem um predicativo do sujeito. Quando a gente tem essa receitinha assim, sujeito ele, verbo escoa, que não é de ligação, e mais uma palavrinha que dá uma característica ao sujeito, então nós temos aí o predicado verbo nominal. Por que verbo nominal? Porque você tem duas ações. A ação aqui de escoar, como ele fala assim, ó, ele escoa moroso, então você tem a ação de escoar e a qualidade, o jeito que ele escoa, o advérbio que está identificando como, né? Então ele escoa moroso, certinho? Então tá, pessoal. Por enquanto a gente vai parando aqui, depois eu vou pedir para casa, talvez eu peça o exercício 8. Vamos aguardar um pouco. Beijo.